Olá a todos, muito bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma sessão online exclusiva para vocês, intitulada Soberania Digital e Inteligência Artificial, superando os desafios para a sua infraestrutura de TI. O meu nome é Anne Durei e eu terei o prazer de ser a moderadora desse encontro hoje para vocês. Antes de iniciarmos o tema e apresentar o nosso especialista, permitam-me compartilhar brevemente algumas orientações de logística para a nossa sessão de hoje. Por motivos de organização, todos os participantes estão atualmente com seus microfones silenciados e as suas webcams desativadas. No entanto, queremos que esse espaço seja o mais interativo possível. Por isso, convidamos vocês a enviarem todas as dúvidas e comentários ao longo da sessão, utilizando a aba Q&A, ou perguntas e respostas, que vocês vão ver aí na barra de ferramentas do Zoom. Por favor, usem esse espaço. Ao finalizar a apresentação do nosso especialista, a gente vai dedicar um bloco de tempo específico para responder as suas dúvidas. Vamos começar? Bom, todos sabemos o enorme potencial da mudança para a nuvem, mas à medida que as organizações globais expandem as suas pegadas digitais, surgiu um desafio muito crítico, que é o da soberania digital. Para muitos, isso não é apenas uma questão técnica e está se tornando um requisito para operar em determinados mercados. Hoje, a gente vai além dessa conversa padrão sobre a nuvem e vamos falar sobre como as organizações podem manter o controle, a flexibilidade sobre os seus dados, sobre infraestrutura e software, independente das mudanças regulatórias ou dos riscos geopolíticos. Para nos ajudar a navegar esse tópico complexo, eu convidei o meu colega Guilherme Colonese, que é arquiteto de soluções, aqui na Liferay. O Guilherme trabalha de perto com clientes e parceiros em diversos setores, ajudando eles a navegar por essas decisões arquitetônicas de alto risco que definem os sistemas digitais modernos. Então, vamos repassar na nossa agenda de hoje. Hoje, o Guilherme vai ajudar a gente a entender, primeiro, os três pilares centrais da soberania digital. Também vamos falar sobre a ilusão da residência e por que simplesmente armazenar os dados localmente não é soberania digital. Depois vamos passar por exemplos do mundo real dessa georrepatriação, né, dessa volta dos dados, né? E por que as empresas estão movendo as suas cargas de trabalho cada vez mais para ambientes privados. E por fim, vamos falar sobre a ascensão da inteligência artificial soberana e por que ela está forçando as organizações a repensar todo o seu stack tecnológico. Guilherme, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês, pessoal, por compartilhar esse tempo aqui. É um tema bem relevante. Espero que a gente tenha um bom proveito desse tema. Obrigada, Guilherme, pela presença. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos preparar um terreno aqui. A soberania digital é um tema massivo, tem muita coisa que cobre esse tema. Para uma organização global, Guilherme, quais são os pilares centrais que realmente definem o que é soberania digital? Sim, realmente, quando a gente fala, né, sobre essa parte de soberania, é um tópico bem amplo, né? Então, para a gente deixar mais factível de se entender, a gente normalmente divide em três pilares, né, para formar esse tema, né? Então, a base da soberania digital, né, ela foca em manter o controle e o sentido prático e arquitetônico dos dados, né, da informação. O primeiro pilar, claro, é a soberania digital em si, a soberania de dados, perdão. Trata-se de aonde os seus dados residem, né? Então, como eles vão ser tratados, quem controla eles, quem possui o acesso, etc. Outra coisa também é se esse tipo de tratamento inclui criptografia ou governança dos dados, e também é compliant com regulamentações como a LGPD aqui no Brasil, ou a GDPR na Europa, ou outras legislações que forem surgindo ali para poder atender essa proteção de dados ali e tornar isso uma consideração de design real para muitas organizações, né? Então, normalmente é muito seguido essas legislações para proteger os dados, né? De como eles são tratados e o acesso a esses dados. O segundo pilar é com relação ao controle de infraestrutura e a flexibilidade também de aonde esse sistema está operando, né? Seja uma nuvem pública, uma nuvem privada, se ele é totalmente hospedado, se essa flexibilidade ela vai tornar
importante à medida que os requisitos eles forem evoluindo, né? Então, isso também é um outro ponto extremamente importante dentro desse tema da soberania de dados. E o terceiro pilar, acredito que também seja um dos mais relevantes, que é a transparência, né, da informação. Isso geralmente ele vai envolver, né, o uso de softwares de código aberto, né, onde você consegue inspecionar esse código, entender exatamente o que que ele está executando, o que que ele faz, qual que é o objetivo daquele código, tá? E ele evita você depender ali completamente de softwares proprietários, onde você não tem essa visibilidade, e também aquele famoso comportamento de lock-in de algum fornecedor, né? Onde você acaba ficando restrito, principalmente por não ter visibilidade do código que está sendo utilizado. Então, esses três pilares, eles realmente funcionam juntos, né? Se, porventura, em algum momento, algum desses três pilares não estiver sendo atendido, normalmente você está desistindo do controle que você possui naquela parte da sua arquitetura, né? Então, seja na transparência, seja no controle de infraestrutura, ou seja na soberania de dados. Muito importante, Gui, esses três pilares para a gente entender. Realmente é um tema muito complexo. E é um tema que também vem com alguns tabus ou crenças, né, muito comuns, né? Uma delas é, se a empresa garantir que os seus dados estão armazenados nos países onde eles fazem negócios, ela estaria automaticamente cumprindo os requisitos de soberania de dados. Isso é verdade ou há algo mais além disso, Guilherme? Não, perfeito. Esse também é um outro ponto que é um equívoco muito comum entre todo mundo, tá? Que é exatamente essa ideia da residência e da ilusão dessa residência, tá? Então, normalmente a gente assume que esses dados, quando eles estão armazenados em um país ou região específica globalmente, isso já é suficiente para atender aos requisitos de soberania. Mas a localidade, né, a residência desse dado e a soberania não são a mesma coisa, tá? Então, eles são temas bem distintos. A residência, basicamente, ela vai tratar da localidade aonde os dados residem, somente isso. A soberania trata de quem controla o acesso e tem o poder sobre aqueles dados, tá? Um exemplo prático sobre isso, até interessante da gente trazer, é o próprio Cloud Act, que é uma lei americana de 2018, que ela visa permitir com que as autoridades americanas possam solicitar ou demandar acesso aos dados de qualquer empresa sujeita à jurisdição dos Estados Unidos, independente de onde esses dados estejam. Então, vamos supor que a gente tem uma empresa que mantém os dados aqui no Brasil, tá? Mas o provedor em nuvem, o provedor do serviço, etc., é uma empresa americana. Se ele tiver algum tipo de demanda e for alvo, né, de uma solicitação do Cloud Act, ele é obrigado, por lei, a fornecer esses dados para o governo do país estrangeiro, né? Então, no caso, ele diverge muito, como a gente pode ver, essa diferença entre eu posso ter a residência do dado no Brasil, mas a soberania desse dado passa a ser regente pela legislação do país onde a empresa fornecedora do serviço possui. Então, esse é um ponto bem importante, ele ilustra bastante esse ponto que a gente está discutindo, né? Não é somente onde os dados estão, mas é em que jurisdição aquela empresa detentora do controle daquele dado está alocada, né? Então, é bem importante isso. E também, um outro ponto também, os dados, mesmo que sejam armazenados localmente, né, se a plataforma que gerencia, controla em outro lugar, ou se você não controla alguns pontos como criptografia, acesso operacional, isso ainda traz outras, como posso dizer, não vou dizer vulnerabilidades, mas ele traz alguns gaps, algumas lacunas ali de conformidade com outras legislações, como LGPD, GDPR, etc., né? Então, isso é um outro ponto e é um impacto bem significativo ali dentro dessas organizações.
Dependendo dos requisitos, isso pode significar multas, exposição legal ou, em alguns casos, a perda da capacidade de operar em algum determinado mercado, tá? Essa distinção ela é muito importante à medida que as regulamentações evoluem, tá? Em alguns casos, as organizações elas vão descobrindo e redescobrindo que a residência dos dados por si só, a localidade deles, não é suficiente para atender aos requisitos das legislações. Tá? E eles também precisam ter controle sobre o ambiente, o modelo de acesso, o sistema operado, toda a governança desse dado é muito importante. Portanto, né, então a gente trata apenas de colocar dados em uma região e garantir também que você tenha o nível de controle necessário para atender a qualquer requisitos aplicáveis à sua organização ali, para manter esses dados sob seu controle. Legal. Muito interessante, Guilherme, essa questão, né? Então é menos sobre só colocar o dado numa região, né? Você ter um controle geral aí, um nível de controle que permita você gerenciar os dados da maneira que seja mais importante para a sua organização. E assim, tem muitas organizações hoje que elas dependem desses hyperscalers, né? Do uso da nuvem. A soberania de dados também me parece assim, vou falar como leiga aqui, vou pedir a sua ajuda, Guilherme. Porque me parece que é uma preocupação muito europeia, né? A gente ainda não está vendo tanta essa discussão super madura no Brasil. Você concorda com isso? É uma principal preocupação na Europa, é isso? Esse ponto ele é bem interessante da gente poder trazer, porque ele definitivamente ele não se limita apenas à Europa, tá? É um movimento que a gente vê globalmente, tá? Inclusive no Brasil, na América Latina, na Ásia. Aqui na Life a gente tem mais de 1.200 clientes no mundo, de grandes empresas e grandes continentes. E em diferentes regiões a gente tem regulamentações, né? Mas o padrão ele sempre vai seguir o mesmo. As organizações elas analisam de perto o controle, a conformidade e a flexibilidade a longo prazo. E aí é que entra os dois termos ali principais, né, que a gente traz principalmente dessa demanda europeia, que é bem interessante. O primeiro tema que é o Cloud Reset, tá? Ou seja, você em teoria, reavaliar as decisões anteriores sobre a nuvem, né? Ou seja, você avaliar se mantém ali dentro da nuvem terceira, etc., os seus dados, o seu projeto, as suas aplicações. E o segundo é a georrepatriação desses dados, né? Que a gente pode trabalhar como geopatriation, que é um termo americano, que basicamente refere-se na carga de que você, ao invés de deixar os seus dados na mão de empresas, né, regionalmente pulverizadas, você traz isso para ambientes mais controlados, né? Normalmente isso daí se aplica mais a nuvens privadas, infraestrutura regional ou totalmente auto-hospedadas, depende muito do requisito. E é aqui que a gente entra em alguns casos do mundo real mesmo, tá? Então, por exemplo, a Airbus, ela tem movido os dados críticos para fora dos hyperscalers, para proteger melhor os dados, a engenharia proprietária dessas informações, etc. O Barclays, um dos grandes bancos britânicos, né? Então ele é bem famoso. Ele discutiu a transferência de uma parte significativa das cargas de trabalho para ambientes privados para garantir um controle mais rígido sobre os dados do cliente, né? Então, essa preocupação ela é bem latente nessas grandes corporações. E a Geico também, por exemplo, repatriou as cargas de trabalho para um ambiente OpenStack privado também deles, tá? Para ganhar mais controle sobre a arquitetura dos dados. Então, particularmente para casos de uso de IA, né? Então, também trazendo esse ponto de IA, que é outro ponto também que a gente vai abordar mais à frente, mas eles estão bem conectados, né? Sobre esse controle extremo desses dados, onde você, quando você está no ambiente privado, sob seu controle, é muito mais factível de você poder governar melhor aquelas informações. Mas isso não é teórico, tá? É uma mudança bem ampla, no sentido de ser discutido onde os sistemas operam e como eles são controlados, especialmente à medida que as organizações elas procuram evitar os riscos, né,
ali de conformidade, de novo, com as legislações, e principalmente manter o acesso aos principais mercados de aí me fugiu a palavra, de manter o acesso aos principais mercados com relação ao seu core business, né? Então, ele não tem impactos também ali com relação à infringência de conformidades em alguma legislação. Interessante, Guilherme, porque você trouxe aí três exemplos, né, de organizações globais, né? E aí eu queria entender um pouco mais sobre exemplos nesse sentido, né? Como diferentes indústrias estão reagindo especificamente a esses riscos geopolíticos que você mencionou. Não, perfeito. É, diferentes indústrias tendem a ter diferentes impulsionadores, né? Então, mas o padrão normalmente ele segue o mesmo. Todas buscam ter mais controle apenas por razões diferentes. A gente pode ver um pouco disso refletido aqui nesse slide aqui, onde a gente traz o setor, o motivador e o foco da soberania, tá? Não vou passar por todos os setores, tá? Eu vou destacar alguns aqui só para ilustrar, mas, por exemplo, nos serviços financeiros, por exemplo, o foco sempre vai recair sobre a resiliência operacional e o controle dos dados. A gente tem a regulamentação chamada DORA, que ela é uma regulamentação europeia e ela afeta basicamente todas as empresas que operam serviços financeiros no mundo como um todo, tá? Então, independente se, por exemplo, ela atua no Brasil, ela seja uma empresa brasileira, mas caso ela tenha alguma operação na Europa, ela segue essa legislação. E isso acaba impulsionando os requisitos em torno do tempo de atividade, recuperabilidade, garantia de que o sistema permaneçam sob controle, mesmo durante as interrupções. Quando a gente fala, por exemplo, do setor de manufatura, a gente traz um outro foco. Esse foco é mais voltado na proteção da propriedade intelectual. Então, e dos dados operacionais também. À medida que esses sistemas eles vão se tornando mais conectados, mais integrados, especialmente como fábricas inteligentes, processos baseados em IA, as empresas elas buscam modelos de edge, né, e nuvem privada para manter um controle mais rígido desses dados. Já no setor público, por exemplo, a gente tem um outro ponto, que é a segurança nacional, ou seja, essa prioridade na independência operacional dessas informações, e que isso muitas vezes leva à transparência também em ambiente altamente controlado. Às vezes até sistemas totalmente isolados, dependendo do caso de uso. Então, isso também é bem importante. Assim, embora os motivadores também sejam diferentes, a direção é consistente, cada setor adaptando ali os seus requisitos para atender diferentes arquiteturas. E, por fim, a gente tem também a parte do setor de saúde, por exemplo, que normalmente tem que respeitar as legislações locais, né, propriamente a LGPD aqui no Brasil. Tem o caso, por exemplo, nos Estados Unidos que existe a IPA, né, que é a controladora de informações de saúde ali, então normalmente as empresas têm que ser certificadas para isso. E esses dados eles têm que estar sob controle, têm que estar auditados, etc. E tem que possuir segurança ali com relação ao vazamento, ao tratamento daquelas informações. Então, se vocês repararem, basicamente cada um tem o seu próprio foco, mas todos eles estão tendendo a seguir o mesmo padrão ali em grandes linhas, seguindo o mesmo propósito ali nesse ponto. É muito interessante essa visão dos segmentos, né, das diferentes verticais. E aí eu quero aproveitar e lembrar, né, para todo mundo que está assistindo a gente, que vocês podem usar o botão de Q&A, de perguntas e respostas aí na barra de tarefas, de ferramentas do Zoom, para mandar as suas perguntas para o Guilherme, tá? Então, se você tiver alguma pergunta específica, porque você viu aí o conteúdo baseado no seu segmento, você também pode enviar aqui e a gente vai cobrir essas perguntas no final do nosso conteúdo, tá certo? Então, utilizem aí a barra de Q&A para fazer as perguntas. Guilherme, dando continuidade, agora a gente vai entrar no tema quente do ano, né? Que é a inteligência artificial, né? Então, a gente tem o aumento daquela inteligência artificial soberana esse ano, né? Por que que isso está forçando as empresas a repensar todo o seu stack tecnológico? Esse também é outro grande ponto, tá? Quando a gente fala especificamente ali da IA soberana,
ela é uma extensão natural de tudo aquilo que a gente já trouxe aqui, tá? Então, à medida que a gente tem as empresas investindo cada vez mais em IA, a gente começa a repensar cuidadosamente sobre como que vai ser trabalhado esses modelos de IA, como eles vão operar e como esses dados vão ser tratados também, tá? Em muitos casos, né, esses dados representam o conhecimento central da organização. Então, quando a gente trata, né, de, por exemplo, jornadas agênticas, trazer para projetos a IA embarcada ali para apoiar tanto um usuário final, um usuário ali de administração, ou até mesmo em codificação de aplicações, etc. Normalmente a IA ela vai ter acesso aos dados da empresa, né? Então, esse ponto da IA soberana trata exatamente sobre isso. E ela até é um ponto bem interessante que existe um drive regulatório bem importante que ele está elevando essa mudança a um novo nível, tá? Então, a gente traz o AI Act da União Europeia. Basicamente, né, o que o AI Act faz? Ela vai classificar os sistemas de IA por níveis de risco e exige que os requisitos sejam rigorosos e possuam transparência, supervisão humana, documentação para esses sistemas de maior risco. Ele é basicamente, assim como a GDPR, ele tem um alcance extraterritorial. Então, novamente, se eu estou operando no mercado europeu, se sua empresa possui negócios na Europa, os seus sistemas de IA eles estão sujeitos a seguir ao AI Act ali dentro da União Europeia. Isso acaba levando todas as organizações, de novo, a repensar não somente aonde os dados de IA são processados, mas como toda a arquitetura de IA ela é governada, não é onde tem essa governança. E isso não é apenas uma promessa arquitetônica. Por exemplo, aqui a gente tem o AI Hub aqui dentro da Lifer. O nosso produto ele já nasce com essa governança integrada ao design. Então, a gente tem o certificado ISO 42001, tá? Então, ele é até uma certificação recente. E ele já possui os controles nativos de conformidade ao AI Act da própria União Europeia. Então, ele herda os mesmos modelos ali de permissões do próprio Lifer XP ali. Então, ele já traz tudo isso embarcado para poder permitir com que você possa construir agentes, automatizar tarefas, etc., seguindo essas boas práticas e respeitando as legislações vigentes ali para minimizar esse impacto de sofrer legislações, multas, etc., dessas legislações vigentes. Um outro ponto também que a gente traz é que cada ação de um agente ela é executada dentro de um contexto de segurança que o próprio usuário solicita, né? Então, ele nunca acessa mais do que aquela pessoa pode ver. Então, dando um exemplo aqui, vamos supor que a pessoa, a Anne, por exemplo, ela tem um perfil de acesso a determinadas informações que estão ali hosteadas dentro ali do Lifer, por exemplo, trazendo o contexto do Lifer para ficar mais factível. Quando a gente trabalha com esses agentes construídos no AI Hub, ele sempre vai validar se aquele perfil possui acesso àquela informação ou não, se ela pode ou não executar aquela tarefa. Com isso, você consegue ter essa governança dessas informações e manter esse ambiente controlado, né? Então, isso é um dos pontos mais importantes. E aí é por isso que a gente acaba vendo muito mais pipelines de IA sendo implementados, né, em ambientes de nuvem privados e também sendo muito mais controlados. Tudo isso para poder minimizar esses impactos. Existem alguns dados que sustentam essas mudanças, tá, pessoal? Então, por exemplo, relatórios recentes mostram que a grande maioria das organizações governamentais elas priorizam ambientes de nuvem privada ou soberana para trabalhar com a IA em si. E também tem o lado dos custos, né? À medida que os modelos de licenciamento evoluem, especialmente das plataformas proprietárias, exclusivas de nuvem, por exemplo, as organizações elas vão analisando mais de perto esses custos a longo prazo. Em muitos casos, o código aberto e modelos de implementação mais flexíveis fornecem uma maneira de gerenciar esses custos de forma mais eficaz. Portanto, né, a gente trata, né, a IA soberana, ela não é uma tendência separada, tá? Ela é um conjunto de preocupações com relação à soberania
mas aplicada em si a como orquestrar em um ambiente que a gente já está trazendo essa tecnologia de IA integrado na arquitetura de projetos ali em grandes linhas, né, nessas jornadas agênticas, nesse mundo muito mais agêntico que a gente traz hoje. Excelente, Guilherme. E você mencionou, né? Você até mencionou ali o Life AI Hub, né? Como é importante ter uma solução que já traga o contexto dos dados e de segurança e essa questão da soberania da sua empresa e consiga utilizar isso em inteligência artificial. Isso é muito legal. E agora a gente chegando já no final do nosso conteúdo aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como uma plataforma como o Life DXP pode ajudar uma empresa especificamente nesses desafios de recuperar o controle sobre os dados e a infraestrutura, né? Que agora a gente vê uma pressão muito grande por essa questão da soberania e ter uma plataforma que ajude a recuperar esse controle é muito importante, né? Então, explica pra gente um pouco essa visão de como o Liferay XP ajuda nesse caminho. Não, perfeito. Em um nível alto, tá, pessoal? Assim, passando um overview bem rápido, que não dá para explicar o todo, mas a gente pode resumir ali em preservar o controle e a flexibilidade ao longo do tempo. Então, o Life DXP ele vai oferecer capacidades ali para você poder fazer escolhas sem ter que refazer toda a plataforma toda vez que os requisitos forem alterados ali ao longo do ciclo de implementação, né? Do ponto de vista de implantação, a plataforma ela vai ser bem flexível nesse sentido. Um outro ponto também é que você pode executar, né, o Lifer em si em nuvens gerenciadas, né, em seu próprio ambiente de nuvem, totalmente hospedado. A gente tem diferentes modelos de deployment, né, então self-hosted, cloud native, que dá essa possibilidade ali de vocês poderem auto-hospedar esses serviços, não depender, por exemplo, da nossa solução cloud, por exemplo. Então, esses requisitos eles acabam evoluindo para que eles sejam, que eles atendam às regulamentações, sejam operacionais, possuam uma arquitetura totalmente adaptável, sem que você precise ficar preso a um único modelo ali dentro da plataforma, né? E ao lado prático da mudança também, né? Perdão, esqueci de um ponto, que é a parte da transparência também. Um outro ponto, voltando até no início, quando a gente fala ali dos pilares, a gente trata da transparência, né? Então, o Life ele é uma solução de código aberto. Então, se você quiser hoje consultar, existe lá no GitHub todo o código do Lifer que você pode inspecionar o que está sendo desenvolvido ali na plataforma de maneira nativa, né? Como também integrar ela aos sistemas existentes e também construir ela sem depender totalmente da Lifer em si. Você tem essa possibilidade, você não vai ter esse lock-in, né? Você vai ter uma alta liberdade ali de customização, né, de implementação de novas funcionalidades, etc. E com esse código ficando sob controle de vocês, né, e não da Lifer em si. Então, esse ponto ele é extremamente importante. Com relação à mudança em si, algumas plataformas elas possuem modelos exclusivamente baseados em nuvens, né? Então, como eu já comentei, a gente traz esses múltiplos modelos de implementação para poder facilitar e ter essa facilidade que vocês possam escolher qual o melhor modelo se adequa à necessidade, à regulamentação de vocês, ao ponto de governança que o seu time também possui, e isso acaba indo de encontro com a soberania ali da informação. Um outro ponto também que a gente traz também, né, com relação a acaso você tenha necessidade, né, de atualizar ali a solução, você acaba conseguindo, né, a plataforma ela é bem flexível nesse sentido, então você também não depende de atualizações forçadas, né, então você consegue, como posso dizer, fazer um auto-update ali pelo seu próprio time, a Life or Life fornecer esses updates, então isso ajuda bastante ali nesse ponto para poder facilitar. Então, realmente, tudo isso aqui que a gente aborda, a gente está indo de encontro com poder entregar para vocês essa soberania dos dados ali alocados dentro da plataforma, tá? Não apenas aonde você está hoje, mas se você pode mudar, né?
para onde você precisa ir amanhã. Então, a plataforma vai ser bem flexível nesse sentido. E para, em suma, né, se existe algo que a gente pode levar aqui dessa talk aqui, é que a soberania digital ela não se trata apenas de rejeitar a nuvem ou também retardar o processo de inovação. Ela basicamente ela vai tratar de garantir que você tenha, né, a capacidade de se adaptar conforme os requisitos mudam. Você permitir com que você tenha essa flexibilidade. As organizações, elas sempre vão estar pensando é, em não apenas resolver as instituições de hoje, mas também colocando em uma posição onde podem responder ao que vem a seguir, né? Então, sempre pensando a longo prazo, nunca no curto prazo. E uma última análise é disso que se trata a soberania, né? Manter o controle, preservar a flexibilidade, garantir que a arquitetura suporte as decisões ali que vocês possam ter e necessitar no futuro, porque no final das contas a soberania não se trata apenas de onde você está hoje, trata-se de saber se você pode mudar para onde você precisa estar amanhã, né? Então, esses pontos aqui é bem importante. Guilherme, muito obrigada. Isso ajudou muito a gente. Foi uma visão bastante completa, né, dessa questão da soberania digital, né, que é mais do que soberania de dados, né? E essa parte que você falou, esse destaque sobre é mais do que só dar as respostas para o que tem hoje, né, para as demandas que tem hoje, mas estar preparado para o que vai surgir, não é mesmo? Então, é aquela coisa de você ter a adaptabilidade, né? Então, não importa o que o cenário apresente no futuro, porque ele vai continuar mudando, né? Inteligência artificial está acelerando muito essas mudanças. Não importa o que aconteça, você vai poder fazer as alterações que necessita, né? De acordo com regulações novas que podem surgir, novos casos de uso, enfim, exigências para que você consiga operar em diversos mercados e tudo mais. Então, muito interessante os pontos que você levantou. Queria te agradecer de novo, Guilherme, por trazer esse conteúdo aí. Chegou uma perguntinha para a gente na aba de Q&A. Vou reforçar aí para todo mundo que está participando que vocês podem usar essa aba Q&A, que está aí na barra de ferramentas de vocês do Zoom, para fazer perguntas, tá? É, Em relação a. Eu vou ler aqui a primeira pergunta que chegou. O Fernando Fernandes. Fernando, obrigada por enviar sua pergunta. Ele perguntou sobre o setor público, né? Temos um discurso bem estruturado para o setor público. Esse tema vai abrir muitas portas, mas precisamos ter algo muito embasado. Trazendo, inclusive, muita força para o setor militar, que se preocupa bastante com o tema, né? Ele fez um comentário aí, né, sobre o setor público. E aí, Guilherme, se você puder comentar um pouquinho mais especificamente sobre as exigências, né, no setor público. Não, exato. Essa é uma excelente pergunta, tá, Fernando? Sim, a gente está estruturando um material dedicado ao setor público, tá, para tratar sobre soberania de dados. Inclusive, a gente falou no último evento um pouco sobre esse ponto. A gente estava, inclusive, em Brasília semana passada. Mas é um tema bem latente, principalmente no setor público, e não entrando no mérito político da coisa, mas existe a geopolítica por trás que acaba gerando essa necessidade de da gente prover essas informações e embasar vocês também para estarem municiados também com relação a esses pontos. Mas respondendo sim, a gente vai ter esse material ali, a gente pode até compartilhar com vocês para o setor público. É um debate muito válido, tá, Fernando? É um ponto bem. É, é relativamente novo, tá? Mas, principalmente no mundo atual, é muito importante esse tema da soberania de dados. E só para também trazer um outro ponto, que eu acabei não comentando lá em cima, porque é bastante coisa para a gente comentar, mas uma coisa que a gente pode conectar também é exatamente a evolução das regulamentações, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma regulamentação que trata especificamente de soberania de dados. A gente tem a LGPD, especificamente, que ela trata da privacidade dos dados, tratamento de dados, etc. Mas ela em si, ela não trata sobre a soberania. Ela fala da residência de dados, no caso, né? Então, alguns órgãos, por exemplo, se preocupam bastante, principalmente quando escolhem soluções em nuvem, se existem
se a nuvem está localizada no Brasil, por exemplo. E aí, hoje, esse tema da soberania, ele vai acabar começando a entrar nas discussões futuras, tá? Isso é bem interessante, assim como eu acredito que vai existir regulamentações futuras, principalmente relacionadas à IA também, tá, pessoal? Que é um ponto bem de atenção, isso não somente restrito ao Brasil, mas acredito que globalmente a gente já tem o AI Act, por exemplo, ali sendo trabalhado, né? Então, é um ponto também que vai acabar levando a gente a trazer esse tema mais vezes na pauta ali para as discussões. Perfeito, Guilherme. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou hoje, pessoal da nossa sessão. Obrigada a quem enviou perguntas. Eu acho que é um tema que a gente vai discutir muito ainda, né? E aí eu quero convidar vocês a, primeiro, se quiserem conversar com a equipe Liferay para falar sobre esse tema e sobre o uso do Liferay DXP, tá aí um QR Code na tela para vocês, onde vocês vão entrar em contato direto com a nossa equipe. E também convidá-los para seguir a gente nas redes sociais, onde a gente está sempre trazendo novidades sobre os produtos da Liferay, né? Como é que eles estão atendendo a requisitos de soberania e também conteúdos como o de hoje. Então a gente vai compartilhar lá, esse conteúdo ficou gravado para quem quiser recuperar depois os principais pontos. A gente vai encaminhar por e-mail para vocês também e também vamos compartilhar nas redes sociais da Liferay. Então sigam a gente no LinkedIn para vocês saberem de todas as novidades e ficarem sabendo da agenda das próximas webinars, né? Das próximas discussões que virão sobre esse tema. Guilherme, queria te agradecer de novo. Muito obrigada pela presença hoje e por trazer um conteúdo tão importante para a gente. Obrigado a vocês, pessoal, por estarem aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo webinar. Um bom dia a todos.